Sabe que essa viagem minha para a África agora foi fui para Guiné-Bissau, fiquei 10 dias lá. Mas o projeto Lapete eu apresentei aqui nessa igreja há alguns anos atrás. E hoje venho aqui, nem voltei para minha igreja ainda, mas eu estou trazendo aqui de volta. É um privilégio, é uma honra estar aqui com vocês. E sei que vocês também fazem parte dessa minha caminhada. Considero, né, essa igreja como minha casa aqui em Dallas. E é uma honra estar aqui, é uma alegria sempre estar aqui com vocês. Esse tempo que eu tive na África foi uma experiência bem interessante. Já fui para Moçambique, fiquei 2 meses e meio lá. Depois tive uma outra oportunidade, fiquei mais 15 dias também em Moçambique, em outra área. E dessa vez eu fui para Guiné-Bissau para ir uma passagem rápida por Marrocos. O norte da África estão os países que mais são perseguidos, os cristãos são perseguidos, as Bíblias, você não pode professar a sua fé publicamente. Então, existem missionários, igrejas, mas todas elas não são públicas. Elas têm que fazer as suas reuniões em secreto. E lá eu tive o privilégio de conhecer uma família brasileira, missionários lá há 13 anos, só que eles fazem missões estilo fazedores de tenda. Eles têm negócios sendo desenvolvidos lá em Marrocos, mas uma tristeza muito grande de vê-los sozinhos. Eles não têm essa liberdade que nós temos de nos reunirmos como corpo de Cristo. Mas esse tempo nós somos em 13 pessoas e passamos o dia com eles, mas sem falar nada de Jesus, sem falar nada de Bíblia, mas saber que eles estavam conectados com o corpo de Cristo. E para mim foi uma alegria muito grande de poder conhecer essas pessoas, mas por outro lado eu fiquei envergonhada. Envergonhada porque eu tenho tanta facilidade, tantos ensinos, posso ir a conferências, a congressos, fazer instituto bíblico, reunir as pessoas na minha casa, levar a Bíblia para onde eu quiser, posso falar publicamente de Jesus nas ruas, posso bater a porta da casa das pessoas e falar de Jesus, e eu não vou ser presa. Mas é uma alegria saber que o corpo de Cristo é maior do que você imagina. É muito maior. E ali eu fui edificada. Porque aquele povo tem sido chamado para viver o Evangelho nessas regiões. Eles precisam não só das nossas orações, mas também dessa nossa entrega. De saber que eles estão pagando um alto preço, mas que nós também podemos fazer isso. De levar consolo, de passar... Imagina, você vai passar um tempo, por exemplo, você vai para a África, você vai para a Europa, e muitas vezes tem voos que param especificamente nessa cidade, em Casablanca, no Marrocos. E você tem o privilégio de poder se conectar com essas pessoas. Lá em Guiné-Bissau, eu tive o privilégio também de ministrar em algumas igrejas. Então foram 10 dias de bastante correria, muito trabalho, muito calor. Mas glória a Deus que nós conseguimos atender, acho que pelo menos 20 ministérios. Nós pudemos dividir as equipes em várias e pudemos atender ao mesmo tempo várias equipes. E todo esse projeto, o Projeto Lapete, ele enviou equipes para o mundo todo. Foram equipes enviadas para a Ásia, para a Oceania, para a Europa, algumas equipes na África e também nas Américas. E primeiro ele nasceu no coração do apóstolo Gustavo Lara, que é um argentino e que tem semeado muito no Brasil e conectou várias pessoas, várias lideranças de ministérios locais, e nós fomos atraídos por esse projeto para também entrar nisso. E sonhei com isso há mais de 3 anos, sonhava em pisar as nações e fazer parte desse movimento. Deus está levantando não só
igrejas, pastores e líderes, não só na América Latina, mas em todo lugar do mundo. Deus está levantando homens e mulheres que têm o coração para alcançar as nações, que não está só olhando para si mesmo, né? Que lá na minha igreja eles usam um termo, fala assim, de umbigolândia, né? Está só em volta do umbigo, pensando só em si, dos seus problemas e tal. Então, nós precisamos sair da nossa umbigolândia. Então, eu convido nessa noite também você ser agitado no seu espírito, para você também sair da sua umbigolândia. Parar de olhar só para as suas montanhas e olhar para aquilo que é o propósito de Deus. Trouxe você, né, para receber Jesus, para conhecer o Senhor Jesus, mas não é só para você. Não é só para você. Ele, assim como a pastora Kézia falando que ela vê uma criança, que ela ministrando essa criança, ela não está vendo só aquela criança. Então hoje eu não estou ministrando só para uma pessoa, algumas pessoas. Eu estou ministrando para gerações que virão através das suas vidas. E isso tem que ser o desejo do seu coração. Ele quer te abençoar? Claro. Ele quer uma vida melhor para você? Claro que Ele quer. Mas não é só isso. Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Mas não é só para ficar, para te dar a vida eterna. É muito além disso. Jesus está tão preocupado não só com a sua salvação, mas com as gerações que virão através da sua obediência, através da sua entrega, através do seu trabalho, através da sua adoração, da sua intercessão. Então, muitas vezes, nós achamos que abrir mão de algumas coisas é difícil, pessoalmente. E aí nós começamos a pesar isso, coloca na balança para saber se isso é bom ou ruim. Eternidade, que é ali, nesse ponto de obediência, é que as suas gerações, tudo aquilo que você gerar, onde vai alcançar? E muitas vezes o diabo tem tentado cegar a igreja como um todo, para ela viver só no hoje. Só o que ele pode resolver hoje, só o que você tem hoje, sem olhar para a eternidade. E isso tem sido um desafio diário, para a gente não só olhar para o nosso hoje, e sim que cada detalhe da sua vida tem um propósito. Deus criou as nossas vidas para um propósito. Então Ele não olhou para nós e falou assim: e agora? Nasceu fulano. E agora o que eu vou fazer com ele? E faz um comitê, né, lá no céu, e fala assim, reúne todos os anjos, e agora? Nasceu a Juliana. E o que nós vamos fazer com ela? Não. Ele já criou com um propósito. Ele já disse, para a Juliana é isso. Ele já determinou os dias da vida dela. Tudo. Então, uma coisa assim, muito, muito interessante de Deus é que tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus cria tem um propósito. Nada e nem ninguém é criado por acaso. Às vezes, o pai e a mãe nem planejou a criança, o filho, mas Deus já tinha um plano para ela. É impressionante. E aí, quando você vê na palavra que você nasceu dele, então você vê a pessoa de Deus, figurativamente você vê a pessoa de Deus, e você estava nele. E quando você chegou a hora de você nascer, Ele tirou dele, assim, tirou dele e trouxe a existência. Você é feitura dele. É lindo isso, né? De você saber que você é feitura dele, que você nasceu dele. Então toda essa carga de falar assim, mas eu fui rejeitado pelo meu pai, pela minha mãe, e isso e aquilo, não conheci meu pai, você não soube de quantas marcas eu tive na infância, na adolescência, tantas histórias. Não, mas você é a feitura dele. Ele tirou
dele, e você foi criado à imagem e semelhança dele. É lindo, não é? Você olha e fala assim, nossa Deus, eu nunca tinha pensado desse jeito, de que eu sou feitura dele. E em Isaías 55, 10 e 11 diz assim, deixa eu tirar meu óculos, que agora a idade está chegando, né? Não consigo ler de perto, mas com óculos, de longe não enxergo, tá uma beleza. Então tira e põe óculos toda hora, tá uma beleza. Assim diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Amém? Amém. Então aqui mostra também o propósito de Deus para a sua vida. Ele diz assim, que tudo aquilo que Ele falou tem um propósito. Tudo que nasce, Ele tem um propósito e que não vai voltar para Ele, sem que primeiro faça aquilo que Ele a designou. Então Deus tem uma tarefa para você e para mim, porque Ele não criou por acaso. E aí muitas vezes nós corremos atrás do vento. Nós corremos. E aí passamos a vida no vazio. No vazio, tentando entender, puxa, Deus, o que é que o Senhor deseja que façamos? E tudo que Deus faz, tudo, Ele tem um propósito de que haja fruto. Então Ele criou o homem e Ele disse que era para produzir, multiplicar e povoar a terra. Tudo que Deus cria, Ele dá uma tarefa para produzir. Eu e você também temos que produzir, porque nós somos feitura dele, e Ele é um Deus que dá nós nascemos com essa essência do Criador, de produzir. Só que muitas vezes nós produzimos algo que não agrada ao Senhor. Sabe, Jacó, quando ele teve um encontro com Deus, ele ficou com uma marca. Homens e mulheres de Deus que têm um encontro com Deus, fica com uma marca. E todo encontro com Deus vai produzir fruto, vai produzir mudança, vai produzir algo para a glória do Senhor. Então todo aquele que tem um encontro com Deus vai produzir mudança. Você tem se encontrado com Deus? Você tem visto mudança na sua vida? Você tem visto frutos na sua vida? E daí nessa meditação, nós vamos lá em Gênesis, que eu vou falar sobre Noé. Vamos ver o que Noé fez. Lá em Gênesis 6, 8 a 10. Fala aqui umas características de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou, olha aqui o fruto, né? Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E aí Deus anunciou o dilúvio. Ele obedientemente já construiu a arca. Se vê assim a rapidez com que Noé cumpria aquilo que Deus determinava para ele. Então era assim, um homem que achou graça diante de Deus. E Noé andava com Deus, porque se não fosse um homem que não andasse com Deus, ele ia demorar muito para obedecer a ordem de Deus. E ele rapidamente, ele recebeu as instruções, Deus anunciou o dilúvio, ele deu as características de como construir a arca, e ele foi lá e fez rapidamente. Chegou o dilúvio, encheu a terra de água, morreram todos
animais e só se salvaram aqueles que estavam dentro da arca. E aí mais lá para frente diz assim, em Gênesis 8, 20, depois que aconteceu o dilúvio, secou as águas, e aí diz assim, Gênesis 8, 20, levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente que fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E aqui, continuando, Deus faz uma aliança com Noé. Então fala assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus e tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, sangue da vossa vida, de todo animal que eu requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Então aqui nesses versículos do 9, do 1 ao 7, existe uma ordem de Deus aqui, para povoar a terra. Então Deus deu para Noé. E muitas vezes nós perdemos essa parte de governo sobre a terra. Então, Noé ainda continua fazendo aquilo que Deus falou para ele. Só que lá no versículo, nesse mesmo capítulo ali, vai lá para o 20. E aqui eu quero mostrar uma coisa que muitas vezes passa batido. Eu já li esse trecho aqui várias vezes e não entendia. Mas eu quero trazer uma revelação daquilo que Deus tem falado sobre esse trecho. Noé pronuncia então bênção e maldição. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e ajuntou, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então aqui nessa passagem está falando o seguinte, né? Que ali no primeiro ele fala assim que ele era lavrador. Deus deu uma tarefa para ele, e era para ele plantar uma vinha. E muitas vezes Deus também fala para a gente fazer isso, para você plantar uma vinha. Essa vinha pode ser uma igreja, pode ser uma família, pode ser um trabalho, pode ser uma profissão, pode ser um ministério de louvor, de pregação, um ministério que vai plantar igrejas e assim por diante. E aí ele fala aqui que ele plantou essa vinha. Mas essa vinha era para ele? E aí no versículo seguinte diz que ele bebendo do fruto da vinha. Bebendo do fruto da vinha, o que ele aconteceu? Ele embriagou-se. Será que nós não estamos fazendo a mesma coisa?
plantar a vinha. O Senhor da vinha é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Mas do fruto, Ele não entregou para o Senhor. O fruto produziu vinho. E vinho que foi a perdição de Noé. Noé era um homem justo. Era um homem temente a Deus? Era. Ele era obediente? Era. Mas o que aconteceu depois do dilúvio? Ele falou lá que quando saiu da arca, ele fez um altar para o Senhor. Mas algo aconteceu aqui. E muitas vezes nós também temos essa tendência de que quando está indo tudo muito bem, imagina essa vinha, passou 40 dias e 40 noites chovendo, a terra estava muito fértil. Ele plantou essa vinha, deve ter dado muitos frutos maravilhosos, lindos, de cobiçar com os olhos. E ele colheu aquele produto, colheu o produto da terra. E ele fez o vinho, e ele se embebedou do vinho. Claro, você vai ver assim, puxa, mas Noé, pai de 3 filhos, ele já tinha netos. Como ele vai se embebedar? E muitas vezes nós também corremos o risco de nos embebedar. Embebedar com o vinho, com o sucesso do ministério, sucesso da família, os filhos crescendo, bênçãos. E aí nós podemos também nos embebedar. O negócio que nós montamos, está dando dinheiro. Já não vivo como eu vivia antes. Eu estou bem, abastada, rica, como dizem em Apocalipse, né? E plantar essa vinha é uma tarefa que nós temos, sim. Nós precisamos produzir, mas produzir para o Senhor, devolver a Ele. Amém. É para devolver para Ele. O fruto é para Ele. Todo fruto tem que ser para Ele. Nós não podemos ficar com nada daquilo que produzimos, ministerialmente falando, pessoalmente, na família, em todas as coisas que Deus colocou nas nossas mãos para produzir, é para produzir glória para Ele. Amém. Produzir glória para Ele. Houve sim pecado na vida de Noé? Houve. Ele, ao invés de se consertar diante de Deus, ele foi descoberto. O filho descobriu a nudez do pai. O filho também pecou? Pecou. Faltou reverência, faltou temor a Deus. Mas como pai, nós também, como pais e mães espirituais, pais e mães naturais, nós também erramos. E muitas vezes nós proferimos palavras de maldição para os filhos por um erro que eu mesma cometi, que nós mesmos cometemos. E aí nós somos descobertos. E quando nós somos descobertos do nosso pecado, o que nós fazemos? Joga a culpa em alguém. E não é isso que Deus quer. Deus quer pais e mães que reconheçam o seu pecado. Pais e mães que olhem nos olhos dos seus filhos e digam: eu pequei, me perdoa. Não agir como maldição, como Noé fez sobre uma descendência. Veja que outra coisa, que Deus não é um Deus de uma geração, é Deus de gerações. E aquilo que Noé proferiu contra a sua descendência, no filho de Cã e toda a sua descendência, tem perdurado por anos e anos e anos e anos e anos. E a África, dizem os mais estudiosos que a África tem a descendência de Cã. E o que a África tem sido nesses anos todos? Tem sido servos, tem sido escravos, tem sido roubados.
E uma das tarefas que nós tivemos nesse projeto é levar essa palavra e dizer para a África: África, levanta-te. Deus não te criou para ser servo. Isso não foi uma maldição de Deus. Deus não proferiu essa maldição para a África. Foi um pai que nesse tempo era o pai natural e o pai espiritual. Ele proferiu uma maldição. E lá nós tivemos com vários apóstolos que teve, essa revelação de Deus para ir lá, para pedir perdão para aquele povo, pedir perdão para a terra, para que Deus possa continuar fazendo com que a África seja levantada como os adoradores. Amém. Adoradores daquilo que o mundo todo está precisando, de verdadeiros adoradores. É impressionante. Você vê aquele povo com um batuque simples e só com o corpo, com a expressão das vozes, o céu se abre. É uma alegria contagiante. E aí quando eu chego na minha igreja e vejo aquele povo com tantos recursos, fica apático. Enquanto eles não têm nada, e aquilo brota do seu interior. Eles foram chamados para isso. E o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você. E todo o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, não existe o melhor ou o maior dentro do reino de Deus, né? Todos são filhos. Cada um tem uma tarefa. Mas que só juntos nós conseguimos concluir tudo. Não tenho como isolar e falar assim: não, essa é a igreja brasileira, fica fechadinha aqui. Essa é a igreja africana, fica aqui. Não. Enquanto não houver isso, do corpo todo se relacionando, um ajudando o outro, de você ser pedinte para o mundo, mas peça ao Senhor. Para de ser pedinte, mendigo, servo, mas sim assuma a sua posição. Deus te criou para ser além disso. E nós precisamos também. Não é porque você está na América que você tá tudo resolvido para você. Não. Então essa palavra também é para você. Levanta-te. Levanta-te. Você não veio para cá por uma situação que estava ruim no Brasil ou coisa assim. Você não veio para cá para ser um estrangeiro tão somente. Você também tem uma tarefa. Tarefa de expandir o reino de Deus. Esse é o chamado. Por isso que Deus te trouxe para essa nação. Não é só para constituir uma família, estabelecer igrejas. Não, é muito além disso. Tenho certeza que dentro do lugar onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, tem pessoas que precisam de Jesus. Em todo lugar. E aí a gente fica naquela... Mas se eu falar de Jesus, vão falar o que de mim? Deixe pensarem, fala de Jesus. Leva a salvação. E aí muitas vezes você fala assim: puxa, Deus tem, né? Jesus tem, naquele canto que nós cantamos, Jesus tem poder para salvar. Tem. Tem poder para remover montanhas. Tem sim. Olha para você e fala assim: Jesus, remova as montanhas da minha vida. Tudo aquilo que me prende de expandir o teu reino. Remova os véus que têm fechado os meus olhos e impede que as pessoas que estão ao meu redor enxergar Cristo em mim. Eu tenho que ser expressão de Cristo, carta viva do Senhor. Em todos os lugares. É no trânsito, é no trabalho, é no supermercado, é em todo lugar. Claro que isso não é uma tarefa fácil, né? Mas quando o Espírito Santo de Deus tomar sua vida por completo, você não tem como parar de falar. Você não tem como ficar impotente ou inerte com a injustiça que impera. Injustiça, seja aqui, seja em qualquer lugar. A injustiça de ver que uma pessoa tem que viver coberta de véus por causa de uma religião. De ver mulheres sendo escravizadas, sendo vendidas
Porque isso é permitido nos seus países. De ver mulheres que têm que se sujeitar a estar num casamento, onde nesse casamento tem mais 3, 4 mulheres. Para o muçulmano ele diz que ele pode ter 5 mulheres. 5 mulheres. A sexta, se tiver a sexta, é adultério. A partir da sexta mulher é adultério para eles. E daí você fala assim, puxa, mas esse homem deve ganhar muito dinheiro. Não, na África não. Na África é diferente, quem trabalha lá é a mulher. O homem fica sentado debaixo da árvore, na sombra. Por isso, a tarefa dele, né, da cultura deles, é fazer filhos. Então tem homens que tem famílias de mais de 50 filhos. Imagina, com 5 mulheres. O trabalho dele é fazer filhos. Então ele pegou só uma parte aqui, né, de multiplicar e encher a terra. De trabalhar, não. E aí uma das coisas bem difíceis para todos os ministérios, né, que estão atuando na África, é mudar essa cultura totalmente machista e implantar o reino de Deus. Imagina. Aí isso causa estranheza, porque nas aldeias aí tem uma missão plantada no meio da mata. E os homens, né, que se convertem, eles estão sendo mudados. A cultura do reino está entrando na vida deles. E agora é eles que carregam a água para dentro de casa, eles que cuidam da plantação. E fica todas as mulheres, mas o que está acontecendo? Eu também quero um marido desse na minha casa. Né? E aí quando vê, já está indo nos estudos bíblicos, nas reuniões de mulheres. E aí o que é o reino vai se expandindo. Glória a Deus. Porque é a justiça de Deus. Nós precisamos dessa justiça de Deus. O homem foi criado e chamado para ser o provedor da casa. Não para ser aquele que vai ficar só sentado na sombra. Então tem coisas assim que eu fico, Deus, como que pode? E Deus tem nos chamado para isso também. Para implantar a cultura do reino de Deus. Não a cultura do Brasil, não a cultura do Texas, não a cultura do Nordeste, não. É a cultura do reino de Deus. E no reino de Deus, ele não tem uma cara específica, né? Fala assim, é branquinho, é amarelo, é pretinho. Não. Tem lugar para todos, para todas as línguas, para todas as raças. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Você imagina eu lá, né, com essa cara de japonesa, chinesa, né? Entrava na igreja lá, eu falava, oi, é muito privilégio estar aqui. E eles ficavam todos desconfiados, olhando com a cara feia pra mim. Eu sou brasileira, né? Todo mundo, brasileira. Aí tinha muitos que desconfiavam de mim. E daí quando o pastor falava, não, ela é brasileira mesmo, descendente de japonês. Então daí, falando português, né? Então, o reino de Deus não tem uma cara específica, são para todos os povos, todas as línguas. E isso é lindo, lindo de ver. Glória. Imagina na eternidade, muitas vezes eu tenho que ficar olhando assim, Deus me dá a visão da eternidade, porque a gente quer ficar sempre na terra. Tudo puxa para a terra. É dinheiro, é tempo, é isso, é trabalho, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo puxa você para a terra. É o dinheiro que falta, é o remédio que você não tem dinheiro para comprar, é o seguro que está vencendo. E assim vai. Tudo nos puxa para a terra. E nós vivemos dia após dia, vivendo para a terra. E aí nós temos que pedir mesmo, Deus, me mostra a eternidade. Me faz viver nesse âmbito de eternidade, onde qualquer atitude minha de obediência ao Senhor vai trazer fruto para a eternidade. Para olhar, pode ser que você olhe e fale assim, Deus, mas no ministério infantil só tenho 2 crianças, uma, não me importa. Trabalha, isso mesmo, trabalha com elas, honre esse tempo com elas. E Jesus vai acrescentando, porque diz mesmo que é Ele que dá o crescimento, não somos nós. Aleluia. Aleluia. Se fôssemos nós, ia ficar
Ia ficar triste, porque a gente tem, né, a característica de fazer, às vezes nós queremos ser mais bonzinhos do que Deus, né? Deus fala, não é pra, né? Quando Deus fala assim, não é pra passar a mão na cabeça dessa irmã. É tempo de correção dela. Aí a gente fala assim, ai, coitadinha, tá sofrendo tanto. Não, é tempo de Deus para ela. Então nós também temos que estar atentos ao que o Espírito Santo está falando. Amém. O Espírito Santo está falando nesse tempo. Aleluia. Nesse tempo, é nesse tempo. A igreja não pode mais ficar nas quatro paredes. A igreja tem que sair. Você e eu fomos chamados para fora. Amém. E esses chamados para fora é mostrar Jesus que há em você. E aí muitas vezes nós queremos ser bem tratados, bem cuidados. Ah, pastor, ora por mim, eu estou passando por uma situação tão difícil. Querido, mas Jesus não está morando em você? O mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, que tirou Jesus da morte, que ressuscitou Jesus, é o mesmo que está em você. Então muitas vezes nós não temos a autoridade e nós não nos posicionamos e dizer, não, Satanás, aqui na minha casa chega, você não pode mais. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, glória. Tem que determinar muitas coisas assim. Nós precisamos mesmo nos posicionar como aqueles que vai expandir o reino de Deus. Amém. No trabalho. Muitas vezes, o que a gente faz com a nossa mente religiosa? Não, aqui no serviço não posso falar de Jesus, eu sou um agente secreto. Em alguns lugares, por exemplo, como lá no Marrocos, você precisa ser um agente secreto. Porque é questão de segurança. Se descobrirem você vai ser expulso. Você tem 2 dias só para arrumar suas coisas e está expulso do país. Mas aqui não. No Brasil não. Você pode. Mas aí não. Só vou no culto, no domingo e está tudo bem. Aí virou, né? Muitas vezes a gente fala assim, fala do católico, mas a gente vira, tá igualzinho católico. Um evangélico católico. Um evangélico nominal. E tem muitos que está acontecendo isso mesmo. Tá um evangélico nominal. Ou evangélico lá, 6 horas. 6 horas você sabe, né? O que é? 6 horas por mim. 6 horas, irmão, 6 horas por mim. Ou o crente no café, né? Fala o cara, bullying, fala assim, o bullying, pôr café. Crente, pôr café. Então, tem tanta coisa que nós precisamos falar assim, Deus, renova a minha mente. Faz cair toda a religiosidade do meu coração, da minha vida. Eu não posso ser aquele que só vai buscar a tua mão, buscar a tua bênção. Buscar que o Senhor resolva os meus problemas financeiros, emocionais, relacionais. Não, é muito mais do que isso. Deus vai resolver seus problemas? Tem coisas que nós precisamos resolver em nós mesmos. E buscar a ajuda do Senhor. Porque existem conflitos na nossa alma. Existem dores na nossa alma. Que nós precisamos sim ter a humildade de reconhecer, Deus, eu tenho um problema nisso. Eu peco nessa área. E aí muitas vezes você precisa ter alguém que caminha com você no Evangelho. Que vai te ajudar nisso. Que vai fazer você caminhar uma milha a mais. Que você vai confiar e poder ser ajudado. Graças a Deus, a igreja de Jesus é um grande milagre do Senhor. Meu pastor sempre diz. Ele fala assim, a igreja é um milagre. E se você for ver, nós somos um milagre de Deus. Porque nós somos diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. Nós temos histórias diferentes. Nós temos herança diferente. Nós temos culturas diferentes.
E aí Jesus fala assim, não, agora vocês vão congregar juntos. E vai dizer que é fácil trabalhar com crente? Não. Mas por que não é fácil? Porque a nossa alma está bem grandona. A gente tem que matar a nossa carne mesmo. E esses últimos meses lá na minha igreja tem sido a mensagem assim, vários pastores, denominações diferentes, tudo. Morra. Todo lugar que é diário. Morra, 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 morra. Morra para você mesmo. Morra para os desejos pessoais. Morra para os seus sonhos pessoais. Morra. Morra para o seu mimimi. Sabe o que é o mimimi? Reclamações, murmurações. Ó dia, ó azar. Tem muito crente que vive só assim. Do ó dia, no ó azar. E que me diz alguma coisa. Se alguém lá fora que já sofre no dia a dia vai querer ser crente. Se você só ó dia, ó azar. Bom dia só se for para você. Não! Ninguém vai querer. Não é verdade? Eu também não quero, né? Eu falo assim, não, ó dia, ó azar, fica para os outros. E esse embebedar, né? Ele fala que Noé, ele se embebedou. E esse embebedar também é no nosso dia a dia, nós também podemos nos embebedar. Embebedar da nossa rotina. Que aí a rotina do trabalho, na espera, por exemplo, você recebe uma palavra profética, você vai ser missionário lá na China. Só que aquilo não acontece de um dia para o outro. Toda a palavra de Deus não acontece naquele dia que foi liberada. Foi liberada. Mas existe um processo até chegar ao cumprimento dela. E muitas vezes você tem que agarrar aquilo com fé. Com fé e não deixar aquilo morrer. Porque o diabo vai fazer de tudo para roubar a palavra que foi liberada por Deus sobre a sua vida. E talvez você esteja lembrando de palavras que foram liberadas sobre a sua vida que ainda não se cumpriram. Aí você vem com a rotina do dia a dia e você fez escolhas que você se afastou daquilo que Deus te falou. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tão grande que te puxa de volta. E começa tudo de novo. E a graça de Deus é assim. A misericórdia de Deus é tão grande, que a gente não tem como medir. Então esse é um tempo que Deus também está falando para a igreja em todo lugar. Eu tenho viajado, fui para Córdoba, na Argentina. Eu tenho participado de várias conferências onde tenho ouvido, né, vários ministros de várias igrejas, de ministérios anônimos, gente, anônimos. Deus não está falando tão somente por aqueles, pela boca daqueles que estão na mídia, não. Ele está falando em vários lugares onde a igreja tem que sair para fora. A igreja tem que manifestar a Cristo. Cada um de nós somos igreja de Cristo. Não é essas 4 paredes que é a igreja de Cristo. Não é o pastor Carlos, nem a pastora Tereza, que é a igreja. Eu e você, cada um de nós, somos a igreja de Cristo. E onde você foi plantado, onde você está, na sua vizinhança, no seu trabalho, lá é o lugar. Lá é a sua Jerusalém. É lá que você vai ter que manifestar Cristo. Amém. E aí alguns Deus fala assim, vai lá para longe, né? Vai para Samaria, vai para a Judéia, vai até os confins da terra. E é tudo junto, é simultâneo, não acontece, não, eu só vou trabalhar em Jerusalém, né? Sua vizinhança, sua família, daí quando eles estiverem salvos, todos crentes, todos sarados, todos no ministério, aí eu vou para a Judéia. Daí eu estendo um pouquinho, daí começa a falar de Jesus para a vizinhança, para os outros bairros e tal. Não, acontece tudo ao mesmo tempo. E aí muitas vezes nós, com a nossa mentalidade bem quadradinha, nós queremos falar assim, não, Deus, quando meu filho se converter, aí eu vou fazer aquilo que o Senhor pediu. Não, é fazer tudo junto. Tudo junto. Então, existem muitos conflitos também no dia a dia do cristão. No dia a dia.
Mas não perca a palavra que Deus te liberou. Amém. Não permita que Satanás continue roubando de você a palavra liberada sobre a sua vida. E se hoje você não lembra, ou fala assim, puxa Deus, eu não tenho uma palavra específica, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. E essa palavra você vai ter como seu alicerce. A hora que tiver tudo ruindo, tudo caindo, ali você vai se segurar. Não, Deus, o Senhor me deu essa palavra e eu vou me manter firme, porque o Senhor liberou essa palavra. Isso vai ser um marco na sua vida. Toda hora que a fé fraquejar, toda hora que o mar vier agitado contra você, você vai se segurar naquilo. Existe uma promessa para a família. Deus não salva uma pessoa por acaso, porque ali Ele quer começar uma grande obra na casa. Então, se você hoje está lutando com alguém na sua casa que ainda não se converteu, não deixa o diabo roubar a tua alegria. Não deixa. Ele quer que você fique lá andando, pedindo, pelo amor de Deus, me ajude, alguém me ajude, algum pastor, algum líder me ajude a andar, porque eu não estou conseguindo. Não permita que o diabo venha roubar a alegria da salvação, a esperança, porque Deus é um Deus de gerações. É um Deus que olha para você e olha o entorno. Todo o seu entorno é alvo do Senhor. Ele não quer abençoar somente a sua vida. Ele quer todos. Ele quer o pacote completo. Então, não adianta você só entregar um pedaço, porque Ele quer tudo. Não é só a vida profissional, a vida sentimental que Ele quer, não, Ele quer tudo. E quando Ele tem tudo, aí sim, aí Ele pode fazer. E esse entregar tudo é tudo. Não tem como deixar nada. E aí às vezes a gente fala assim, não, entreguei tudo. Aí chega uma hora e Deus fala, não, você não me entregou isso. Aí vai lá, se quebra diante do Senhor. Amém. E continua. Glória a Deus. E nós precisamos disso. Existe um tempo de... Só aconteceram quando o povo se humilhou diante de Deus. Todo aquele que se humilha diante de Deus, Deus começa a fazer uma obra. Ele não precisa de uma congregação cheia de pessoas que choram e que se quebrantam diante do Senhor. Ele precisou só de um Gideão para fazer história. Ele só precisou de um. E muitas vezes você está sendo chamado para ser o Gideão que vai representar a sua casa, uma geração. E se você olhar em volta, pensa rapidamente na sua família, nos seus sobrinhos, nos seus irmãos. Veja o que está acontecendo. Você foi chamado para ser esse Gideão que vai se levantar, que vai dizer, Deus, eu não sou nada sem Ti, mas contigo, com o Senhor na frente, eu posso. Amém. Glória a Deus. E não se prenda a quatro paredes. Não tenha vergonha desse Salvador, desse Jesus Salvador. Amém. Senhor de todas as coisas. Não tenha preconceitos. Preconceitos no sentido de quê? De que esse é muito pecador. Você olha ele na rua, prostituta, por exemplo, esse é muito pecador. Como é que eu vou falar de Jesus para ela? Não, o Espírito Santo te dá uma palavra específica. Quando você está conectado com o Espírito Santo, Ele vai falar através da sua vida. Então não tenha preconceitos para quem vai receber Jesus, porque muitas vezes nós fazemos isso. Eu tenho 2 células, que eu dirijo lá em Curitiba. Trabalho com discipulado também. Tenho meninas que eu discipulo. E a gente está constantemente desafiando, para que cada uma delas sejam pessoas que vão convidar pessoas para estar no nosso meio, para participar de uma célula, para participar de um evento de colheita que a gente chama, para atrair pessoas para o nosso convívio. Mas se não tiver a alegria do Senhor, ninguém vai querer ir. Se não houver gente que receba bem,
o visitante, ele também não vai querer. Então o amor do Senhor tem que ser expresso, totalmente expresso. Você talvez esteja olhando e fale assim, puxa, mas eu sou muito tímido. Não tem problema. Jesus usa os tímidos também. Se você se coloca diante do Senhor e fala assim, Deus, eu sou muito tímido, Senhor. Mas Ele também usa. Não sei falar, não tem problema. Leva o tradutor. Gente, desafios constantes, frutos que vão dar ainda mais energia para você continuar a caminhada cristã. Sim, você precisa de frutos. Frutos. Porque senão, olha, mas já pensou, você para trabalhar o mês inteiro e chegar no final do mês e saber que deu vermelho, porque você tem conta para pagar ainda. Você não vai receber nada. Que triste. E muitas vezes a gente está vivendo assim. Todo mês, plantando, trabalhando, e não tem. Está semeando, mas não está tendo colheita. Porque muitas vezes a nossa semeadura está sendo feita na carne. A gente não está semeando no Espírito. E a gente tem que conectar isso com o Senhor. E é só essa intimidade com Deus, de ter esse tempo com Deus, de conversar com Ele, de saber quem Ele é. Não só chegar como uma pessoa que pede. Não. De saber aquilo que está no coração dele. De olhar e falar assim, Deus, o que o Senhor tem para essa nação? O que o Senhor tem para essas pessoas que trabalham comigo? O que o Senhor tem para as pessoas que têm vindo me visitar ou visitar a igreja? Ou as pessoas que chegam até a sua porta? O que o Senhor tem para essas pessoas? E às vezes, muitas vezes, Deus vai colocar mesmo pessoas para você ministrar. E vai ser a ministração, vai ser do jeito que o Espírito Santo começa a mover na sua vida. Às vezes vai ser só um café que você vai servir para a pessoa. Às vezes é só um abraço. Às vezes são cumprimentos, dizer Deus te abençoe. E aquela pessoa recebe aquilo. Que eu e você possamos manifestar a graça do Senhor, a glória do Senhor. E fazer com que a igreja não se feche nas quatro paredes. Que haja manifestação de Cristo em todos os lugares onde você estiver. Então pode ser no trabalho? Pode ser no trânsito? Sim. Pode ser no telefone? Claro. Pode ser viajando? Pode. Em qualquer lugar. Pode ser você está lá trocando de turno? Pode. Comprando uma roupa? Claro. Como não? Deus pode te usar em qualquer lugar. Não necessariamente você tenha que sair, daqui dos Estados Unidos e ir para a Índia, ir para Cuba, ir para lugares fechados. Não. É aqui mesmo. Quando nós começamos a fazer aquilo que Deus determinou para nós, aqui no nosso meio, aí sim Deus vai começar a te dar outras tarefas. Que aí você vai ver o privilégio. Gente, é uma alegria de poder ver crianças aceitando Jesus, de ver crianças cantando em outras línguas, de receber uma cartinha. Nós ficamos num orfanato lá em Bissau com 30 crianças. Como a gente estava lá, lógico, vamos perder a oportunidade? Não, Então nós pedimos para o diretor desse orfanato para deixar uma manhã livre com as crianças, que nós queríamos fazer brincadeiras. Pensa na correria que foi. Nós corremos com a criançada, jogando futebol, brincando de bexiga, guerra disso, guerra daquilo, caça ao tesouro. Passamos a manhã inteira correndo naquele sol escaldante. E aí no final, quando a equipe já estava saindo, indo embora, já de finalzinho da noite, assim, nós juntamos toda a equipe, fomos jantar, orando com as pessoas que nos receberam. E daí aquele burburinho lá fora, Aquela agitação lá fora. Daí eu falei assim, não, vocês não podem ir embora assim, as crianças estão todas lá fora esperando vocês. E elas estavam lá, todas elas, de pijama, descalço, esperando a gente lá fora. Que coisa mais linda.
Acho que todo o calor que eu sofri, todas as noites que eu não dormi, só de ver aquelas carinhas, nossa, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena de saber, sabe, que você faz parte de um corpo que, quando a gente acha que está ajudando alguém, você está mais recebendo. E é tão lindo ver a manifestação de Deus através dessas vidas. E de você fazer parte disso. De saber que a sua vida você não vive só mais para si mesmo, mas sim para aquilo que Deus chamou para fazer. Amém. De ministrar vidas, de poder conversar com elas, de ter hoje uma das coisas mais difíceis, né? Eu acho que aqui nos Estados Unidos também deve ser uma das coisas mais difíceis, é você sentar com uma pessoa e olhar olho no olho, conversar com ela e dizer: eu estou preocupado com você. Esse tempo que eu tirei é para você. E não ter celular, não ter nada em volta que possa tirar a sua atenção daquela pessoa. E nós também temos o privilégio disso, e ainda o Espírito Santo, né, que é mais um ajudador melhor que esse, sabe de todas as coisas, e ele vai te dar a palavra simples, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, e que você vai ministrar aquilo que está direto no coração daquela pessoa, daquilo que Deus tem para ela. E aí manifestou-se a glória do Senhor. Você e eu portamos a glória do Senhor. Nós somos portadores da glória do Senhor. Não permita que os seus eus, as suas mazelas, o seu egoísmo, a sua timidez, os seus problemas limite a manifestação da glória de Deus que está em você. Já está em você. Já está em mim. Então deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Talvez não seja do jeito que você quer. Falar assim: Deus, mas eu vou. Não sei se aqui vocês já assistiram aquele filminho lá que fala do batismo do Espírito Santo no ônibus. Não. Ele vai um senhor lá numa igreja evangélica, acho que é uma Assembleia de Deus, do Reteté. E ele está sentado e ele vê a manifestação do Espírito Santo de Deus. E a mulher começa a dançar na frente dele, e daí põe a mão na cabeça dele e fala assim: e você vai receber um batismo do Espírito Santo no ônibus. E ele falou assim, ele foi embora. Ele falou assim: isso nunca vai se cumprir. Eu sou dono de uma frota de carros. Eu tenho meu carro, eu tenho ônibus, tenho táxi. Como? Nunca vai se cumprir. Como é que eu vou entrar num ônibus lotado ainda? E aí chegou o dia dele ir para o trabalho. Ele ligou o carro, primeiro carro não ligou, segundo carro não ligou, terceiro carro não ligou, nenhum dos carros ligou. Aí chamou o táxi. O táxi não vinha. Eu falei assim: e agora? E ele ficou com aquele negócio, né? Vai acontecer esse negócio agora, eu não posso pegar, não posso entrar no ônibus. Aí ele foi no ponto de ônibus. E o ponto de ônibus, veio um ônibus vazio dele. Glória a Deus que aquele negócio não vai se cumprir, que aquela mulher me deu uma palavra furada. Aí passou, um ônibus quebrou. E aí o ônibus quebrou e ele falou assim: não pode. E ele entrou, daí veio um outro ônibus, esse ônibus veio lotado. E ele estava ali, ele entrou no ônibus. E ele estava sentadão lá, pensando e dando risada, lembrando do dia que aquela mulher deu uma palavra profética para ele. E ele começou a glorificar a Deus alto. E começou a falar em línguas. E foi aquela confusão dentro do ônibus. Foi aquela confusão, e aí um gritava lá do fundo: motorista, para esse ônibus que tem um cara louco aqui. Aí desceu todo mundo e o cara começou a rodopiar lá no meio, e todo mundo achando aquilo uma loucura. E daí chegou o guarda, queria saber o que aconteceu. E esse guarda também era desse do Reteté. Quando ouviu aquilo, ele já entrou na dança, né? Já entrou no Reteté também.
E aí muitas vezes também, né? A gente também fala assim, ai, eu não quero passar vergonha, não. Não quero pagar amigo. Não, Deus escolhe o jeito dele. E esse homem foi batizado do jeito que a mulher falou. E era num ônibus lotado e que ele ia começar a glorificar a Deus. E ali foi mostrando, né? Que muitas vezes nós também colocamos, nós colocamos tudo no quadradinho. Não, tem que ser num culto, tem que ser numa vigília, tem que ser quando fulano de tal vier orar, pôr a mão na minha cabeça. Não, mas eu vou falar essa noite, é isso. Deixa Deus te usar. Porque o Espírito Santo de Deus já está em você. Tudo aquilo que Deus tinha do melhor já está em você. A não ser que você ainda tenha dúvida de que Ele mora em você. Aí sim, aí é outra. Aí é confessar o Senhor Jesus e marcar essa data. E deixar o Senhor te usar. Então deixa o Senhor te usar. Talvez você seja uma pessoa que saiba cozinhar muito bem. Então deixa Deus te usar. Não é? Tem outros não. Tem outros que sabem servir bem, receber bem. Então deixa Deus te usar. Talvez você seja aquele que gosta de consertar carros. Deixa Deus te usar. Tem um pastor lá em Curitiba que ele dá muito treinamento de evangelismo. E ele fala de coisas incríveis. O pastor Tom Sampaio. Ele fala assim de uma maneira que deixa Deus usar mesmo. Ele fala que até nos pedágios, quando ele fala assim, ele passa por um pedágio e daí ele fala para o cobrador, eu estou pagando o do próximo carro também. Daí a pessoa fica assim, só entrega esse papel para ele. E ele deixa o papelzinho e paga o do carro de trás. E no papelzinho está escrito o quê? Jesus já pagou sua conta. E a pessoa fica curiosa e fica atrás do carro, fica dando sinal de luz porque quer conversar. Aí ele para o carro. Quando esse pastor ele põe a mão na pessoa, Deus fala tudo. Mostra tudo da vida daquela pessoa. Só que ele falou assim, que isso não começou de um dia para o outro. Muitas vezes ele teve que ele mesmo se posicionar e dizer, vamos Tom, hoje nós temos que falar de Jesus. Vamos, sai dessa cadeira aí, porque hoje nós não falamos de Jesus. E muitas vezes ele falava assim, eu tenho que me levar para fazer isso. Porque muitas vezes a carne quer ficar bem quietinha, bem acomodadinha, sentada ali na frente da televisão. E não. E ele falou assim, não, hoje é muito comum acontecer de a pessoa chegar para ele e falar assim, não, eu tenho dor nisso, nisso, nisso. Ah, então senta aí, nós vamos orar. E milagres acontecem. Perna que estica, encolhe, fica do mesmo tamanho, dor que some. E manifestação do quê? Da glória de Deus naquele lugar. E muitas vezes ele tem visto que não é só uma pessoa que aceita Jesus nessas ocasiões. Várias pessoas. Porque vê a glória de Deus. Quem está lá fora que precisa ver a manifestação da glória. E eu e você podemos manifestar. Só que a gente precisa sair do nosso erro. As meninas cantaram, né? Liberta-me. Liberta-me de quem? De mim mesmo. Então nessa noite é um bom tempo para você e eu orarmos. Né? Orarmos para que nós sejamos libertos de nós mesmos. Amém. Nós somos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de argumentos, tão cheios de razão. Mas diante de Deus, nada, nenhum argumento se mantém diante de Deus. Nenhum argumento, nada se mantém diante de Deus. Então eu quero te convidar a se colocar de pé, fechar os seus olhos. Glória a Deus. E vamos orar. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, porque realmente, Deus, nós queremos
abrir mão de nós mesmos. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos. Nós somos tão cheios de nós mesmos, tão cheios de argumentos, tão cheios, Senhor, de desculpas. E diante de Ti nenhuma desculpa se sustenta, porque o Senhor pagou um alto preço. Alto preço o Senhor pagou para cada um de nós. E o Senhor não está satisfeito somente com as nossas vidas. O Senhor quer mais. Como um pai, o Senhor quer resgate de todos os filhos, de toda a Tua criatura, Senhor, de toda a criação. O Senhor quer um resgate. E o Senhor nos chamou para esse resgate. Senhor, nós queremos cumprir o Teu propósito. Pai, para todo aquele, Senhor, que ainda está aqui nessa noite e não entendeu ou não sabe qual é o propósito. Deus, eu quero colocar essa vida diante de Ti e declarar, Senhor. Declarar, Deus. Declarar, Senhor, que o Senhor é o dono de todas as coisas. O dono de tudo. Que toda a Tua criação aguarda com expectativa a manifestação dos Seus filhos. Senhor, aqui se encontra uma parte dos Seus filhos. Parte dos Seus filhos nós queremos declarar nessa noite. Que todos os véus caiam. Que toda religiosidade seja rompida, quebrada e destruída. Todo o argumento do eu, toda a ambigulândia, toda desculpa, todo argumento se derretam diante da Tua presença. Caia diante da Tua presença. Toda religiosidade seja quebrada. Toda manipulação do eu. Eu tenho que ser em primeiro lugar, eu tenho que ser atendida primeiro, eu tenho tantos problemas, eu. Nós queremos Te colocar no centro, Senhor, nessa noite. No centro das nossas vidas, no centro da Tua igreja. No centro, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para a terra. Oh, Deus. Sei, Senhor, que Teu coração deve estar apertado, doendo, Senhor, pelas vidas que têm sofrido injustiça. Injustiça, Senhor, em várias partes desse mundo, Deus. Mas eu não quero só lembrar da injustiça do mundo, Senhor, mas também é da injustiça, Senhor, que opera nas nossas vidas. Nós temos sido instrumentos de injustiça, Senhor, nessa terra. Deus, perdoa-nos, Senhor, o nosso coração duro. Perdoa, Senhor, a nossa dureza de coração. Perdoa, Senhor, o nosso egoísmo. Perdoa, Senhor, quando achamos que quem precisa deve procurar ajuda. Deus, perdoa, Senhor, quando nós nos calamos. Quando o Senhor tem palavras de cura, palavras de libertação, palavras de renovo, Deus. Perdoa, Senhor, quando nós colocamos a nossa comodidade em primeiro lugar. Senhor, que nossos olhos se voltem tão somente para Ti, não para a instituição, igreja, mas para quem Tu és, o corpo de Cristo. Seja manifesto, Senhor, o Teu amor, a Tua justiça, Senhor. Pai, que cada um de nós, Senhor, sejamos aqueles que são indignados, Senhor, com a situação do mundo, com a situação da própria igreja, com a nossa própria situação, Senhor, de muitas vezes sermos aqueles que estão mendigando da Tua presença, pedindo, enquanto o Senhor já nos deu tudo. O Senhor já nos deu o Espírito Santo, o maior ajudador que nós poderíamos ter. Senhor, ensina-nos a nos conectar com o Espírito Santo em todo o tempo, Deus, para que possamos, Senhor, ser aqueles instrumentos para manifestar a glória do Senhor. Onde os nossos pés pisarem, Senhor, os céus se abram. Senhor, que corações sejam derretidos, Deus. Que a palavra, a Tua palavra seja ministrada e vá direto
direto ao coração daquele que precisa, daquele que está enfermo, daquele que está cativo, daquele que está cego, Senhor. E que possamos durante esse tempo, Deus, ser aqueles, ó Deus, que vai receber, Senhor, saber, Deus, que não existe outra coisa melhor de que manifestar a Tua glória por onde andarmos, Senhor. Pai, ensina-nos, liberta-nos mesmo nessa noite, Senhor, de nós mesmos. Que sejam colocados diante de Ti e colocados diante de Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor tem um melhor propósito para cada situação. Pode ser um problema que tem gerado noites sem dormir, mas que isso tem gerado uma dependência ainda maior de Ti. Porque nessas situações de problemas insolúveis, Senhor, nós buscamos a Tua face. É na hora que os recursos se escassam, na hora que a doença chega, na hora que problemas e situações e acidentes nos acontecem, Deus, nós corremos para os Teus braços, Senhor. Mas que esse momento, Senhor, seja um momento de descobrir a beleza de quem Tu és. Descobrir, Senhor, a beleza que há em ter intimidade contigo. Toda intimidade, Senhor, toda intimidade gera fruto. Senhor, nós não queremos só momentos de prazer, mas nós queremos gerar frutos para a glória do Teu nome. Gerar frutos, Senhor, de intimidade contigo. Gerar frutos, Senhor, para a glória do Teu nome, para manifestar a glória do Teu nome. Senhor, usa cada um daqui, Senhor. Manifesta a Tua glória neste lugar. Dallas, Senhor, é um lugar considerado como cinturão bíblico. Todo mundo na terra conhece. A Tua igreja conhece, Senhor, falando de Dallas. Mas nós queremos declarar um novo tempo para este lugar. Um tempo, Senhor, onde vai existir, Senhor, uma necessidade, um desejo ardente no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, para se conectar ainda mais contigo, independente, Senhor, da instituição, do nome, da placa da igreja, de pastores ministrando, mas o Senhor vai chamar cada um. Chama, Senhor, a Tua igreja te anseia, a Tua igreja te exalta. Nós declaramos, assim como Noé fez, Senhor, levantou um altar de adoração a Ti. Senhor, nessa noite nós determinamos e declaramos: este lugar é um altar para o Senhor. Nossas vidas, Senhor, são cada um, Deus, um altar para o Senhor. Altar de adoração, altar de entrega, altar de sacrifício, altar de obediência, altar, Senhor, de entrega a Ti. Senhor, ensina-nos a construir esses altares, a estabelecer nas nossas casas altares para estabelecer o Teu trono. Altares, Senhor, onde vai haver céus abertos. Senhor, onde há conexão entre céu e terra. Senhor, nós queremos, Pai, famílias totalmente rendidas a Ti. Não somente um, Senhor, da família, mas toda ela salva, convertida, sarada, e também que entendam, Senhor, o Teu chamado para esse tempo, de manifestar a Tua glória em todos os ambientes, Senhor, em todos os lugares, ó Deus, em nome de Jesus. Que toda vergonha, que toda intimidação, que tudo aquilo que prende o Teu povo de falar de Ti, de mostrar a Tua glória, seja rompido em nome de Jesus. Seja rompido em nome de Jesus. Que haja um novo tempo para essa nação, Senhor. Nação, Senhor, que o Senhor abriu para tantos brasileiros. Nós declaramos que essa nação vai se render ainda mais a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos mesmo toda a Tua igreja reunida, falando de quem Tu és, manifestando a Tua glória em todas as nações da terra. Por isso, Senhor, nós queremos declarar nesse tempo: haja salvação, Senhor, haja salvação, Senhor, que haja renovo, ó Deus, em nome de Jesus. Todos aqueles, ó Deus, que tem uma palavra proferida pelo Senhor que ainda não se cumpriu, que haja, Senhor, um renovo na esperança.
um avivar, Senhor, daquilo que o Senhor já entregou, Deus, em nome de Jesus. O Senhor não é aquele que mente, não é aquele que esquece daquilo que o Senhor prometeu. E por isso, Deus, em nome de Jesus, que isso se cumpra, Senhor, a seu tempo. Deus, em nome de Jesus, arranca, Pai, toda mornidão, toda paralisia na tua igreja, Pai. Que haja manifestado o teu Espírito. Enche, Senhor. Enche, Senhor, em nome de Jesus.